Oi, gente, tudo bem? Professor Tiago falando. Gurizada, este vídeo aqui se destina a apresentar a última parte da análise que a gente vai realizar da obra do Platão, tá bem? Pelo menos em termos epistêmicos e metafísicos. Lá adiante, numa remota terceira série, o último passo para vocês poderem curtir uma transição rumo à vida adulta de verdadeinha na faculdade, vocês vão ver política e aí então vão falar uma vez mais do pensamento desse filósofo, tá certo? Mas por hora a gente ainda está no registro de analisar o Platão no que ele diz sobre o conhecimento, portanto, epistemologicamente, e também metafisicamente, ontologicamente, o que ele diz sobre a constituição da realidade. O grande resumo desta aula é o seguinte: a gente vai falar sobre a teoria platônica inatista, ou, de outro modo, a concepção que ele tem, no fim das contas, de que a alma é imortal, a primeira implicando nessa segunda. Basicamente, retomando o percurso que a gente já empreendeu, do qual a gente deu conta, a gente vai lembrar um pouquinho da teoria das ideias, Platão. Eu fiz alusão à alegoria da caverna, mas nem é preciso durante as nossas aulas. A gente vai falar dessa teoria das ideias, ali adiante do conhecimento como anamnese ou reminiscência, lembrança, e, por fim, a teoria que eu acabei de mencionar, segundo a qual a alma seria imortal, tá bem? Que é o grande mote deste vídeo. De início, vamos lembrar qual é o problema diante do qual o Platão está lançando mão desses conceitos e teses. Ele herda dos pré-socráticos o que a gente chamou de problema da mudança, ou paradoxo da mudança. Como é possível que uma coisa qualquer deixe de ser o que ela é e continue sendo o que ela é? Duas condições absolutamente indispensáveis para que algo mude. O problema é que essas duas condições são contraditórias entre si, como nós vimos, pelo menos assim formuladas. Platão vai dizer basicamente isto: olha, na verdade, não tem como eu concordar com Heráclito, para quem a realidade está em constante fluxo, um devir eterno, nada permanece. A razão não é básica, é fundamental. É porque para uma coisa mudar, algo tem que permanecer. Então não tem como. Tem outras implicações e premissas em função das quais o Platão vai negar a teoria metafísica ontológica, em termos de realidade heraclitiana, do fluxo, né, do devir. E ele olha para a resposta dos Eleatas, do Parmênides, do Zenão e do Melisso, e diz: não está certo também dizer que a realidade é una, indivisível, ela é eterna e imutável e nada flui. Mas, embora eles estejam errados, esses senhores chegaram mais proximamente da verdade em comparação a Heráclito, porque eles se basearam, para chegar à sua tese, num raciocínio. E esse raciocínio mostrou que os sentidos são falhos, não são fonte de conhecimento, que o conhecimento, para ser legítimo, verdadeiro, ele precisa contar com o auxílio fundamental da razão. Tá? Então, Platão é alguém que se vale da razão para defender que o conhecimento humano é realizável, é passível de ser empreendido. Como é que funciona a teoria das ideias em Platão? Basicamente, então é isso aqui. Ele diz: se algo para mudar precisa deixar de ser o que é e continuar sendo o que era, eu tenho que conseguir perceber, de algum modo, características dos seres, para conhecê-los, que sejam fixas, que não fiquem mudando. Aliás, o próprio conhecimento depende disso. Imagina se está absolutamente tudo em constante fluxo, como diz o Platão no Teeteto, aquela obra que a gente examinou um pouquinho numa das aulas ao vivo, das aulas síncronas. Imagina que está tudo em constante fluxo, como propõe o Heráclito e possivelmente o Protágoras. Então, eu não tenho como conhecer, com licença, eu não tenho como conhecer isto, pois no ato mesmo de proferir a palavra isto, aquilo que eu estou nomeando já se modificou. Então eu não tenho como conhecer nada. Né? No instante seguinte, ou mesmo quando eu estou terminando de nomear ou pensar sobre aquele objeto, o objeto já não é mais o mesmo. Ele escapa pelas minhas mãos. Então algo tem que permanecer. Aí o Platão diz: mas esse algo não existe fisicamente.
este algo que é a realidade fixa ou eterna ou imutável. Não é fisicamente constituído esse objeto de que a gente está falando, o objeto agora no sentido cognitivo. Por que não pode ser físico? Porque aquilo que está sujeito ao mundo material, o que é materialmente constituído, que é corpo, né? Como vocês estudam em física, está em constante mudança. Então, não pode ser uma característica corpórea, material ou física aquela que faz dos seres exatamente o que eles são e que ainda torna possível o conhecimento. Metafísica de um lado, epistemologia de outro. Onde é que se encontra, então, aquela característica do objeto que eu acabei de pegar, a xícara, que faz com que seja esse objeto exatamente o que é e não outra coisa? E que eu possa, depois de 10 segundos, 1 minuto, mencionar uma vez mais esse mesmo objeto e dizer, eu o conheço. Por quê? Porque não mudou absolutamente como quereria o Heráclito. Platão vai dizer é que aquele artefato, aquele objeto que eu estava em mãos, ele é tal que participa de uma ideia ou conceito que vive, por assim dizer, né, de maneira figurada, mas na verdade existe numa realidade que é superior à realidade física, que é o mundo das ideias ou dos conceitos, do eidos. Então notem, tem um conceito que é xícara ou ser humano, né, ou qualquer outra espécie animal, e esse conceito ele é eterno, imutável. Eu, Tiago, nasci, mas antes de eu nascer já existia o conceito ser humano. Depois de eu morrer, vai continuar existindo. E o que confere estabilidade e determina o meu ser é o fato de que eu sou um ser humano e, portanto, outras características que me dizem respeito podem se modificar à medida que o tempo passa. Mas eu continuo sendo a mesma coisa. E, portanto, eu posso ser conhecido. Mas eu não posso ser conhecido, penso Platão, a partir das minhas características singulares, peculiares, como a minha altura, o tom da minha voz, a cor da minha pele, os meus pensamentos. Não, por quê? Porque no fim das contas, essas características, como a gente viu, elas são mutáveis, estão sempre em transição. A cor da minha pele muda, o meu cabelo muda, a minha voz, dependendo do contexto, né? E eu continuo sendo o mesmo. Ora, o que responde pela mesmidade ou essência do ser, segundo Platão, é uma ideia ou conceito que vive num mundo para além do físico, que não é fisicamente constituído, desculpem, que é o mundo das ideias por ele concebido, tá bem? Então tá aí. A outra parte a gente sabe. O que responde pela mudança são as características materiais físicas que me tornam perfeito. Como que isso vai implicar uma teoria, no caso de Platão, que é a teoria da anamnese? Lá vai. Eu agora quero conhecer o objeto que está diante de mim, como eu peguei há pouco, que eu chamei de xícara. O ponto do Platão é, para conhecer eu tenho que descobrir essências. O que é xícara? Não o que é esta xícara aqui. Aí eu vou falar que é vermelho e tem um formato específico. O que é xícara? Aí imaginem, para eu saber o que é xícara, ou encontrar uma resposta que eu diga acertei, eu preciso mais ou menos saber o que eu estava procurando, né? O que é xícara? Se alguém me diz, busque aí na realidade física algo corriqueiro, busque um sapato vermelho. Se a pessoa me dá essa dica, eu consigo daqui a um pouco encontrar um objeto e dizer, tá aqui o sapato vermelho. Mas notem, se eu quero conhecer a essência de uma coisa, como o que é sapato, ou o que é xícara, ou o que é um ser humano, quando que eu vou saber que estou diante da resposta certa? Parece que para eu saber qual é a resposta certa, eu preciso previamente ter um conhecimento sobre o que é xícara e ser humano e sapato. Ou seja, o que vai dizer o Platão, o conhecimento implica, ou conhecer exige conhecer-se previamente. Portanto, todo conhecimento por Platão é reconhecimento, é conhecer de novo. Essa é a teoria da reminiscência, em que nós lembramos algumas coisas que sabíamos, mas já sabíamos desde o início, e depois de termos nascido, encarnado, né, dá para usar esse vocabulário,
tirando a carga religiosa, a gente teve um pouco de indistinção ou confusão a partir dos sentidos e já não sabia exatamente o que eram as coisas, mas à medida que o tempo foi passando, por intermédio da razão, a gente chegou uma vez mais às suas definições. Essa é a teoria da reminiscência, em que nós, para conhecermos, na verdade, lembramos. Porque conhecer significa reconhecer ou conhecer de novo. Tá bem? Buena, e isso vai implicar uma metafísica robusta, forte, no caso do Platão, que é a concepção dele segundo a qual a alma é imortal. Olha que interessante isso, né? A gente não está falando de uma grande religião da nossa cultura, a gente está falando de filosofia. E vocês percebem as relações mantidas entre pensamentos religiosos, ou mesmo a doutrina cristã, por um lado, pegando uma das matrizes e pilares da nossa cultura, civilização, e também da filosofia de outro. Basicamente, a ideia é esta. O Platão vai nos dizer que a alma, ela desde sempre existe e, tempos em tempos, ela encarna. Olha que interessante, né? É difícil não pensar em termos religiosos. Quando ela encarna, agora ela faz uso dos sentidos, ela tem um corpo no qual é aprisionada, essa é uma imagem interessante, e para acessar a realidade, essa alma acaba de início se pautando nesse corpo, nos sentidos. Só que os sentidos me mostram características peculiares dos objetos, né? Eu digo que a xícara, ou que xícara é um objeto vermelho, só porque eu vi uma que era vermelha, mas não precisa ser. Quando é que eu vou descobrir exatamente o que é xícara? Quando, lembrando o que eu sabia antes de encarnar, por intermédio da razão do método dialético, de perguntas e respostas sistemáticas, eu me dou conta de que a cor, a forma, essas características são irrelevantes para algo ser uma xícara. Xícara é um artefato utilizado para ingerir líquidos, bebidas quaisquer, que tem uma alça, etc, etc. Ponto. Daí que cheguei ao conceito, ao eidos, aquilo que é eterno, imutável, por mais que as xícaras singulares se quebrem, outras sejam produzidas, algumas mudem de cor. Tranquilo? Então tá aí. A teoria platônica sobre a imortalidade da alma vai dizer que a alma desde sempre existe ou existiu, e ela encarna de tempos em tempos, e antes de encarnar, ela contém em si todos os conceitos ou eidos ou ideias, ou seja, conhece tudo. E esse conhecimento se perde, gente. Tão logo nós nascemos, ou seja, encarnamos, pois a partir de agora, desse momento, a gente faz uso dos sentidos e os sentidos distorcem a realidade. É por isso que a gente vai entender, anacronismos à parte, que o Platão é um dos grandes autores racionalistas em filosofia, porque ele acredita que os sentidos são falhos, que eles distorcem o que a gente até já sabia de antemão, e que quem corrige esse processo de distorção é a razão ela mesma. Tá bem? Basicamente é isso. Nós não aprendemos nada no mundo, nada de novo. Nós relembramos, nós rememoramos. Saber é reconhecer ou lembrar. Essa teoria platônica da amnésia ou reminiscência, que implica uma outra, que é a da imortalidade da alma. Então o Platão se compromete com isso, apresenta argumentos em pelo menos uma grande obra, um dos seus diálogos, e a gente lê essa obra e fica com a impressão de que tudo faz muito sentido, embora seja difícil de aceitar as conclusões, mas as argumentações são sutis. Esse é o Platão, um gigante em se tratando dessa matéria que a gente está estudando. Filosofia. Tá bem, gurizada? Basicamente é isso. Nós temos já uma revisão neste vídeo de teses centrais do pensamento platônico, o que já vai nos ajudar na nossa prova trimestral que está se aproximando. Tá bem? Feito, um grande beijo para vocês, se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.